A história da humanidade na cultura ocidental nos apresenta que o trabalho feminino sempre esteve presente nas camadas populares. A busca e a conquista de mostrar a força feminina, o seu valor de força produtiva e a voz foi uma conquista ao longo dos séculos e que nós vencemos no século XX. Nós, mulheres do século XXI, hoje podemos escolher o caminho amoroso, maternal, profissional e, ao mesmo tempo, dizer o que queremos. E assim, o Uninta em 2020 homenageia no mês das mulheres com uma série de entrevistas em que mulheres apresentam a sua trajetória, o seu percurso profissional. E serão vídeos de 20 a 30 minutos em que elas demonstram como foi essa escolha, como marcou sua vida e como percorreram essa trajetória. E elas são arquiteta, artista plástica, policial, médica, assistente social e professoras. Vamos iniciar uma série de gravações sobre profissões femininas. E abrindo essa série, Francisca Farias Frota, aqui conosco, formada em artes plásticas, uma grande artista cearense, que a gente vai conhecer já já. Ela é sócia efetiva da Academia Cearense de Artes, tem trabalhos já em empresas, tem exposições no Brasil e no exterior, e ela vai contar por onde ela andou. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo aceite do convite para essa boa conversa de meninas, né? Uma conversa de mulheres, sabendo esse campo profissional. E aí a maior curiosidade é saber como é que começou esse interesse em se tornar artista, porque toda criança brinca, pinta, desenha, mas aí tornar profissão, eis que deve ser um desafio para você e a família aceitar também, né? Tem isso. Como foi que nasceu a vontade de ser artista plástica? Eu acho que não nasceu com o nome artista plástica. Nasceu com a vontade de pintar, a curiosidade dos desenhos, das cores, sempre me encantaram. E, por incrível que pareça, sempre me encantou desde os meus 7, 8 anos, móvel antigo, telas antigas, eu achava lindo aquilo. Comecei a estudar, inclusive hoje passei pela casa dela com a dona Florinda, aqui em Sobral. Eu tinha precisamente 12 anos. Eita, conta grande. 61, pode fazer as contas. Aí, então, esse desejo foi crescendo paralela ao desenvolvimento de uma faculdade de engenharia, de um concurso do Banco do Brasil. Trabalhei 20 anos no banco, mas sempre paralelo corria um curso, uma tela, uma reciclagem, assim, a gente fazia muita reconstituição de móveis antigos, mas isso sempre a nível doméstico, amigos. Assim, a palavra profissão foi já depois de adulta, depois que eu saí do banco, já depois de 40 anos. Então, tem até na família tem até um ditado de um irmão meu que diz assim: tu é uma mulher muito cara, como é que tu vai viver de arte? E eu digo, eu provo que eu vivo, que eu vou viver de arte. E assim se deu. Encontrei um nicho no mercado, eu faço humanização, ambientação e humanização empresarial. Eu trabalho com as instituições, igrejas, hospitais, clínicas, restaurantes, ambientes institucionais de modo geral. Eu aliei a minha experiência no banco, de bancária, aquele confinamento de quem trabalha 10, 12 horas em um ambiente, nada inspirador, nada humano no ponto de vista de, não que a gente vai ser maltratado dentro de um banco, dentro da instituição, mas você não tem aquela liberdade, você não tem o verde, você não tem as cores, aquilo que só a arte pode transmitir, aquela liberdade e aquele ambiente realmente humano. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e meu primeiro trabalho, fui contratada por uma empresa grande de Fortaleza
J. Macedo. Lá eu permaneci muito tempo, trabalhando para eles. E lá foi onde eu adquiri minha maior experiência. Depois fiz alguns trabalhos para a Igreja Católica. Restauração de várias igrejas. Então, são restauros e as pinturas também. Pinturas. Inclusive, no Hospital Regional Norte, aqui em Sobral, também tem umas telas suas. Várias. Né? Que aí a gente ficou sabendo, eu digo, então, inclusive promovido por isso, eu digo, então a gente vai ter que ter essa conversa e vamos registrar essa conversa, porque às vezes a gente passa, e isso é importante, porque dentro essa ambientação, um espaço hospitalar é um espaço de muita dor e sofrimento, principalmente para os familiares, né? Que ali estão na espera dos seus. E aí, tem diferenciações do tipo de arte direcionada para o tipo de empresa, o público? Qual é a sensibilidade artística aí que se precisa ter? A maior sensibilidade a gente evita, os hospitais, a gente tenta desfocar o sofrimento daquela pessoa, a ansiedade. Muitas vezes você está aqui numa recepção, aí você vê um desenho floral, ou uma coisa aconchegante, um coração, uma cor suave, aí você desfoca do seu sofrimento. Como foi que aquilo foi feito? Aquilo desfoca. E aquilo sempre vai lhe transmitir uma coisa boa. Porque, assim, na hora do sofrimento, você está um pouquinho de coração aberto. Aquilo entra com mais facilidade ainda. Aquela energia daquela cor. Gente, as cores, elas falam com a gente. Então, as cores, a gente procura evitar o vermelho nos hospitais, porque lembra sangue. A gente procura evitar alguma coisa mais agressiva. Escura. Alguma coisa, porque a pessoa ela já está com a mente um pouquinho escura, né? Então ela precisa de luz, ela precisa de suavidade, ela precisa de aconchego, ela precisa de consolo. E tem as cores que... As cores, tanto elas falam como elas têm peso. Tem as cores mais leves, que você olha e você tem aquela curiosidade e por algum momento você desfoca da sua dor e entra alguma coisinha boa para melhorar. Sempre funciona. E para os ambientes alimentares, hospitais ou empresas corporativas? Empresa corporativa, por exemplo, numa recepção de empresa, se você colocar uma tela altamente, que você olha e ela um abstrato assim que você possa interpretar de várias maneiras, você chega, por exemplo, você muitas vezes chega para fazer uma reclamação ou chega ansiosa por alguma coisa, você também é o desfocar, você olha e fica pensando assim, o que é que quer dizer isso? Quando você viu, passou sua raiva, passou sua ansiedade, passou o seu medo, porque tanto você pode ir criticar como você pode pedir alguma coisa, tentar receber alguma coisa de volta, né? Uma entrevista de emprego, alguma coisa. Então, assim, isso funciona tanto. Olha, a gente fez um trabalho, Secretaria de Saúde em Fortaleza, com os postos de saúde. Você não imagina como a criançada gostava de ver. Lá a gente procurou usar mais a cultura popular, as cirandas, as imagens assim, mais simples e mais do povo. Mas as crianças se identificam, assim, porque não tem lugar nenhum onde essas crianças tenham contato com a arte. Então, no posto de saúde, por incrível que pareça, eu acho que aquelas imagens vão ficar na lembrança dela quando elas estiverem adultas, elas vão lembrar que em determinado momento da vida ia naquele posto de saúde tomar injeção, mas tinha umas figuras tão bonitas na parede. Com certeza, gente. Vai lembrar da dor e vai lembrar da beleza. Da beleza, né? Falando nisso, para você, qual é essa importância da arte na vida das pessoas? Que impacto tem? Porque veja, e também, aí eu pergunto no sentido do convencimento. É muito exercício para convencer um empresário da importância dessa ambientação? Já foi mais. Já foi mais. Porque o empresário, ele trabalha com planilhas, resultados, números. E esse resultado, muitas vezes, não sai nas planilhas. Sai na satisfação do seu cliente interno primeiro, que são os funcionários. Então, quando esse funcionário tem a liberdade, porque não é só o ambiente físico que tem que ser, tem que colocar verde, tem que colocar obra de arte, tem que colocar a história da empresa, para fazer você ter orgulho da sua empresa, mas também tem que dar liberdade de criação.
É o mais importante, eles terem consciência de que todo mundo tem que ter essa liberdade de criar, de alguma forma criar. Pode ser o faxineiro, ele tem que ter a liberdade de criar. Ele vai fazer com isso, ele está fazendo arte. Todo mundo, você de alguma forma você tem que ou consumir ou fazer. No momento que você que você inventou um modo novo de varrer, você está criando, você faz aquele com mais gosto, aquilo fica mais bem feito. O empresário não vai ver esse resultado de imediato nas planilhas, porque não são números, não entrou dinheiro por causa disso, mas ele ganhou aliados. A empresa ganhou aliados, porque ela vai ter o prazer de vir para a empresa, porque lá ela pode criar. Nenhum ser humano tem liberdade onde ele não pode criar, ele não vai se sentir livre onde ele não tem a liberdade de criar alguma coisa. Se a empresa promover isso, ela vai estar partindo. A gente já sabe que as empresas têm espírito, né? Isso sim. faz parte do espírito da empresa. Então, assim, a arte é um canal simples, barato, fácil. Se eles bem soubessem, exploravam mais. Porque essa sensibilidade aberta, você abre o coração da pessoa, ela está aberta para você, né? E aí esse tipo de orientação, que é o sentido do espírito, que você quer que ele faça, siga, né? Que seja o estilo da empresa, ele já está aberto a ser, né? Assim. Com um ambiente desse. É. E por falar nisso, as suas obras, vocês têm obras fora do país. Estão Sim. por onde? Oh, meu Deus. Portugal, Alemanha, Suíça. Portugal, Alemanha, Suíça. Já andou bem, né? Já está andou bem bem, representado. já. Dentre essas produções, que deve ser vários trabalhos, né? Tem alguma que você tem um chamego? Ou algumas que você tem chamegos, tenha um carinho especial? Ou é uma história marcante de produção? Tem o Mosteiro de Guaraciaba. O mosteiro que é lá das Irmãs Agostinianas. Então, é o primeiro mosteiro do Brasil, das Irmãs Agostinianas, que a gente fez, assim, de tudo que elas já tinham tentado, de tudo quanto era arquiteto, de tudo quanto era jeito e não conseguiu. As pessoas não sabiam interpretar o desejo delas. Teve a parte espiritual, eu consegui entender o mundo delas, elas entenderam o meu. Então, foi uma troca muito, muito boa, como uma troca não só da arte delas com a minha e com o sentimento delas com o meu, foi uma troca muito enriquecedora, muito marcante. Então aí Muito não são marcante. só as obras, é a relação de trabalho e as relações interpessoais criadas nesse ambiente para deixar um trabalho. Sim. Então essa sensibilidade dela não está só nas telas, né? Mas nessa construção de um bom trabalho. A gente sempre tem que ter um ganho extra, Sim. né? É onde eu tiro minhas vantagens. Então, nesse sentido, é importante saber os desafios que a profissão tem. Porque também pode ter jovens interessados que tenham essa mesma sensibilidade, esse desejo, e às vezes tem a família, os amigos que dizem, não, mas pode ser que não tenha bom retorno financeiro. Mas qual seria a sua opinião, né, o conselho do desafio de levar adiante a profissão de artista, esse coração, né, sensível? Eu acredito assim que a pessoa tem que se formar. Não adianta, assim, eu sei desenhar, eu gosto de desenhar, eu gosto de tela, mas você tem que estudar. Se formar, ter uma formação, construir sua carreira, não só na teoria, não só na prática, mas ter uma teoria que lhe dá base, porque com essa teoria você pode formar os seus caminhos e pode criar a sua característica pessoal com conhecimento. Eu acho que se for acreditar só na intuição, vai demorar mais. Acho que tem que estudar um pouquinho. Mas é um bom caminho? Esse é um bom desafio? Eu acho que assim, que no futuro muito próximo, isso vai ser ainda mais valorizado, eu acho, porque não tem volta esse caminho da espiritualidade das pessoas. Pode ter uma corrente muito grande de outras correntes ideológicas, gente, mas a espiritualidade, a arte, essa coisa
da valorização do ser humano, do autoconhecimento através das artes, isso aí não tem volta. Eu acho que não tem volta. Fazer disso profissão, claro que não é fácil. Não tem nenhuma profissão que seja fácil. Concordo. Nenhuma é fácil. Nenhuma é fácil. Nenhum negócio é 100% bom. Mas se você ama aquilo, não tem peso, gente. Decepções, teremos. E daí? É assim, é do mundo. Não tem assim, não tem... Você tem que se cuidar emocionalmente. Para estar ciente nisso, você se cuida estudando. Para saber onde está pisando, para saber conversar, para saber se valorizar, valorizar as pessoas. Mas eu acho que tem mercado, sim. E principalmente para as pessoas mais novas, porque isso aliado à tecnologia, gente, arrasa. Com certeza. Arrasa. Olha, eu sou uma mendiga na tecnologia e eu ainda consigo. Imagine essa juventude que já nasce. Já nasce tecnológica. Já é digital, né? Já é digital. Então, assim, olha, não tem. Pode encarar que é certo. É felicidade na certa. Oh, coisa boa. Veja, o reconhecimento da repercussão do seu trabalho, a sua importância nas artes plásticas do Ceará, a gente pode dizer que foi coroada com seu ingresso na Academia Cearense de Artes. Como foi esse impacto de entrar, de ser eleita na academia, assumir uma cadeira, né, efetiva? O que representa para você estar na Academia Cearense de Artes? Para mim é uma honra muito grande e é uma oportunidade na academia que a gente tem, é uma oportunidade e um certo poder que a gente tem de trabalhar ainda mais pelas artes. Não é nem meu, nem benefício próprio, não é tão como se você pudesse fazer parte de uma instituição que tem o poder de agregar mais pessoas, que tem o poder de valorizar outros artistas, seja do teatro, seja literário, seja de qualquer tipo de arte. Lá é muito interessante você está num ambiente que todo mundo gosta da mesma coisa. Eu não faço poesia, mas escuto uma poesia, fico feliz da vida. E vice-versa, outra pessoa não pinta, mas escreve bem. Outra pessoa é do teatro, outra canta, outra toca. É um povo... Você não conhece a pessoa fisicamente, você tem vários encontros, mas você se sente em casa, porque aquelas almas são suas irmãs. A casca dela nem importa. Você diz que música linda, que dança maravilhosa. Você gosta da pessoa sem a pessoa te dar nada. Que maravilha! Aqui em Sobral a gente encontra, além do Hospital Regional, as suas obras, onde mais é possível encontrar? Já que você está ocupando os espaços aqui. Já tem algum tempo que eu trabalho aqui para Sobral, minha terra, meu orgulho. Eu fico assim muito orgulhosa e é uma terra que acolhe muito a gente. Tem muita receptividade, porque normalmente as pessoas dizem assim, ela não faz sucesso na sua terra, mas no caso de Sobral, acredito que não seja só comigo. Todo mundo valoriza muito as artes. Então, eu tenho trabalhos grandes na Receita Federal, na Faculdade de Medicina, no museu que tem aqui próximo à Faculdade de Medicina, tem um museu, em várias casas residenciais, várias, inúmeras. E algumas clínicas médicas. Então, quer dizer que Sobral é sua grande galeria também, né? Também Entendi. E, assim, para a gente ir finalizando nessa boa conversa, Francisca, a arte para você é o que? Para você, né? Como ser, o que lhe ajudou como ser humano, como mãe, né? Como esposa, estar no mundo? É uma pergunta bem difícil, porque assim, no momento que você tem essa sensibilidade, cultiva, porque eu acredito que todo mundo é capaz de fazer arte. Eu não acho que tem ninguém privilegiado, não. Todos temos essa capacidade de desenvolver. O que você faz é gostar e desenvolver, mais do que o outro que pode ter seu mesmo talento e não. Então, assim,
a minha vida, desde pequena, sempre foi pautada pela criação, estimulada pelo meu pai, que tudo que eu fazia ele achava lindo, maravilhoso. Acho que começou daí. Olha, eu fazia um bonequinho de casca de ovo, ele mostrava para toda a família, e eu me achava. Juro, é verdade. Então, assim, começou com esse estímulo. E depois, como mãe, eu sempre brinquei com meus filhos de teatro, brinquei com meus filhos de pintar. Meu filho, eu desenho e você pinta, mas na tela mesmo, de pincel, não era brincando não. Então, isso fez parte com muita naturalidade, porque eu nunca pensei, assim, arte nunca foi peso para mim, porque tem algumas histórias de alguns dos artistas que eles sofreram pintando, no momento de tristeza, pegavam, não. Eu sempre teve essa pauta de alegria mesmo, e de no colégio ser sempre solicitada para fazer os trabalhos. E aquilo ali eu fui notando que eu gostava e fazia um esforço também para me aperfeiçoar. Porque só gostar não vai, né? A não ser que você nasça gênio. Pronta. Então, para isso, o que é que eu acho? Eu me sinto com muita facilidade nas relações. Eu tenho muita facilidade de me pôr no lugar do outro, porque no momento, muitas vezes que você vai fazer um trabalho, principalmente para igrejas, você tem que ter essa empatia de estar no lugar do outro. Esse exercício me faz crescer como ser humano. É a troca, é o troco que eu levo do meu trabalho. Eu faço o trabalho, sou remunerada financeiramente, ainda ganho um troco nas relações, porque eu fico extremamente encantada com a vida das pessoas que estão, principalmente que são das igrejas. Eu fico assim muito sensibilizada e aprendo coisa com eles, porque uma restauração, uma coisa demora, por exemplo, eu fiz uma restauração na Igreja Matriz de Guaraciaba, foram 6 meses de trabalho convivendo com eles, dentro, dormindo com os padres, lá na casa paroquial. É assim, tipo uma imersão na vida deles. Porque para você fazer aquele trabalho bem feito, você tem que saber o que eles querem daquilo também, o resultado. Então, eles te ensinam muito também. Então, tem as coisas antigas, tem as coisas que você quer trazer moderna e eles não querem. Tem as tradições daqueles na parede que fica enterrada as pessoas. Você lida com esse tipo de coisa. Você disse que saiu todo mundo e botou para o outro lado. Não saiu ninguém. Porque, então, é tudo assim, é uma trajetória de muito aprendizado. E sabe o que é que me faz, o principal de tudo isso? Me faz me sentir muito jovem o tempo todo, descobrindo coisas. São pequenos desafios que me faz eu me sentir muito nova e capaz de trabalhar, assim, disposição de trabalhar muito grande. Por quê? Porque não vai ser repetido. Não vai ser... o resultado é diferente. As pessoas são diferentes. Então, esse desafio me encanta muito e me engrandece muito. Eu me sinto diferenciada nesse sentido, porque eu tiro proveito de tudo. Que Tiro proveito deles. Eu aviso. Não é escondido, não, eu aviso. Estou vendo aqui que é feliz no que faz, é apaixonada pelo que faz e se renova todos os dias. Isso que é importante no amor, né? É essa renovação. E isso é importante, essa força feminina, esses olhos verdes dela, maravilhoso aqui, olhando. Então, para a gente encerrar, Francisca, você pode deixar uma frase que queira para reflexão sobre o poder da arte, do profissional, das artes, ou a sensibilidade que todos nós temos e precisamos ter. Né? Eu acho muito interessante a gente refletir que a arte nos ajuda a limpar o nosso porão emocional, no sentido de que você, consumindo arte ou fazendo arte, você está se ajudando, se limpando, se fortalecendo como pessoa humana. Então, assim, eu aconselharia que todo mundo tentasse
ler um livro, ver um filme, escrever alguma coisa, pintar mesmo sem saber. Não precisa, gente. Você não tem a obrigação de gostar do meu traço. Eu não fiz para você, eu fiz para mim. Então, assim, não espero ser julgada se minha rosinha ficou feia, se meu coraçãozinho está torto. Não importa, é o meu coraçãozinho. Eu não sou esse coraçãozinho. Você não pode me julgar por esse coração. E se quiser me julgar, azar o seu. Esse é o meu coraçãozinho torto. E sempre fazer. E estimular os filhos. Estimular os filhos. As crianças precisam muito da música, da escrita, da dança, da pintura. Elas precisam se expressar. Aí nasce um adulto mais equilibrado. Um adulto, quando tiver que enfrentar situações, ela vai estar mais equilibrada, mais segura, porque ela é capaz de fazer. Ela já fez, ela treinou na infância. Esses desafios, assim, são pequenos, mas, assim, são muito interessantes. A gente não pode abrir mão disso, porque é uma ferramenta que a gente tem fácil, barata e que todo mundo pode usar. E a gente não pode deixar de ser artista. Ninguém. Todo mundo é capaz de ser artista.